No ar, Vencendo Vem Jesus. Apresentação, Sandro Pereira. Amém, graças a Deus. E aqui nós chegamos para mais uma programação de bênçãos aqui na Rádio Sincão FM 87.9, a rádio que fala nossa língua. Eu sou o irmão Sandro Pereira, evangelista, e vamos juntos até às 18 horas, ou seja, 1 hora de bênçãos ao nosso favor, com louvores que realmente edificam as nossas almas e sempre uma palavra poderosa ao nosso favor. Vamos iniciar com a leitura bíblica, a programação desta tarde, e uma oração. A leitura bíblica está em São João, capítulo 14, começando com o versículo 8. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém? Graças a Deus por esta leitura maravilhosa, né? Que Deus possa abençoar ela em nossos corações. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais esta rica oportunidade. Debaixo de sua graça maravilhosa, o Senhor nos traz para este encontro com este programa de bênçãos ao nosso favor. Que o Senhor abençoe esta programação, abençoe os ouvintes que param com atenção, reverência, que o Senhor dê a eles, ó Pai, aquilo que eles estejam precisando, Senhor. É uma cura, uma libertação, um alento, um refrigério. Somente a sua palavra, o Senhor pode vos dar. Pai amado, coloca esse programa nas tuas mãos, que o Senhor venha nos encher com as bênçãos dos altos céus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, eu te suplico, eu te clamo, Senhor. A bênção a esses ouvintes, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados ouvintes. Leitura maravilhosa, São João capítulo 14, começando com o versículo 8. E aqui nós chegamos, pela graça de Deus, né? Onde quer que você esteja, Deus está te abençoando, Deus está te protegendo, te auxiliando naquilo que você tenha necessidade. Amém? Nós vamos ouvir então o nosso primeiro hino desta tarde, cantado pelos irmãos Eliezer e Mandaiane. Pai, seja feita a tua vontade, e logo em seguida nós já retornaremos com a nossa programação normal. Deus te abençoe onde quer que você esteja. Seja feita a tua vontade, mas se possível for, faça de mim um vencedor. Eu não pretendo aqui ficar, eu faço força pra subir, mas a fraqueza que há em mim se torna mais forte que o meu querer. Pai, venha dar-me a força precisa para que eu prossiga sem a minha cruz deixar. Se eu tropeçar, me dê sua mão. Se eu cair, levanta-me. Venha ao meu lado sempre estar, para que no céu possa chegar.
seja feita a tua vontade, mas se possível for, faça de mim um vencedor. Eu não pretendo aqui ficar, eu faço força pra subir, mas a fraqueza que há em mim se torna mais forte que o meu querer. Pai, venha dar-me a força precisa para que eu prossiga sem a minha cruz deixar. Se eu tropeçar, me dê sua mão. Se eu cair, levanta-me. Venha ao meu lado, sempre estar, pra que no céu possa chegar. Oh, Pai. Está no ar Destaques de Fé, sempre com a palavra poderosa ao nosso favor. Boa noite com Jesus. Boa noite também a todos que nos acompanham pela internet. Graças a Deus, né? Amados irmãos, estou com a mensagem Olhe Sempre para Jesus. Só o título dela já é uma vitória, né? Olhe sempre para Jesus. Irmãos, nós vamos vencer. O Senhor está conosco. Frustrações, incredulidades, doenças, que possamos crer em sua ajuda, Senhor. E esta ajuda já foi dada a nós há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, onde Ele derramou o seu sangue e esmiuçou o pecado, onde Ele destruiu os aguilhões da morte. Que possamos acreditar nesta libertação do pecado. Hoje você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus sem conjecturas, sem concepções intelectuais, mas simplesmente a verdade pura e real, que é a santa palavra de Deus. Na mensagem Olhe Sempre para Jesus, o irmão Brana nos diz: a pergunta é: o que você vê quando você olha? O que você vê quando você realmente olha? Isto simplesmente depende daquilo em que você está olhando. Apenas um destaque rápido, irmão. Vamos falar aqui um pouco sobre Barrabás. Barrabás e Jesus. Preste bem atenção nisto, irmãos. Deixe isto penetrar no seu coração. E vamos sair daqui transformados e vitoriosos, acreditando no Senhor Jesus Cristo. Mensagem Olhe Sempre para Jesus, parágrafo 252. Certa manhã, uma das maiores manhãs em toda a história do tempo, havia algo acontecendo em Jerusalém. E de repente um grupo de soldados desceu até a cadeia. Eu posso ouvir o tinido das correntes, ouvir o arrastar da lança na rua. Quem está lá atrás? Barrabás. Ele está pronto para morrer. Ele é um ladrão. Ele não é bom. Ele é um assaltante, um assassino. Ele vai morrer. A primeira coisa que se sabe que ele disse: bem, isto é tudo para mim. Eu serei executado nesta manhã. A primeira coisa, sabe, o guarda abriu a porta, saiu para fora Barrabás. Ele saiu para fora e disse: bem, eu creio que este é o fim. Ele disse: Barrabás,
você está absolutamente livre. O quê? Estou o quê? Estou absolutamente livre? Você está livre, eu disse. Ele disse: vem aqui, Barrabás. Olha ali em cima. Você está vendo aquele homem morrendo lá em cima? Ele tomou o seu lugar. O profeta traz isso para nós. Eu gostaria de saber se todos nós, nesta noite, poderíamos olhar e ver o que Barrabás viu. Vamos pensar nisso, irmãos, nessa pergunta. Eu gostaria de saber se todos nós, nesta noite, poderíamos olhar e ver o que Barrabás viu. Alguém tomando o nosso lugar. Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você foi curado. Eu gostaria de saber se nós, os culpados, que deveríamos estar enfermos, poderíamos ver nele nossa libertação? Você que deveria ir para o inferno, ver nele a sua liberdade, a sua passagem para o céu. Eu gostaria de saber se você pode ver o que Barrabás viu naquele dia. Ele disse: um pouco mais e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Ó igreja, então se ele dissesse: vós me vereis, é provado que você pode olhar outra vez. Vós me vereis, pois estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Como você o vê? Na palavra. Ele é a palavra. Olhe para a palavra e veja qual é a promessa, pois ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele era quando ele andava na Galileia é a mesma coisa que ele é nesta noite em Jeffersonville. Eu posso dizer que ele é a mesma coisa aqui em Londrina, a mesma coisa que ele é no Tabernáculo Brana. O que você olha para ver? Um fundador? Um homem denominacional? Você nunca verá isto em Jesus. Você olha para ver algum grande sacerdote? Você nunca verá isto em Jesus. Não. Como você vê Jesus? Pela palavra de Deus, sendo manifesta, porque ele era a palavra manifesta de Deus. O que ele foi então, e ele o é nesta noite, e será sempre. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo no canal no YouTube. Acesse youtube.com/restaurados. Direi ao mundo que eu sou de Cristo, não me envergonho. Graças a Deus, estamos sendo ricamente abençoados nessa programação de sábado de bênçãos, né? Eu digo sábado de evangelismo, sábado de levar ao mundo boas novas de salvação. O que é boas novas de salvação, irmão Sandro? Que tanto os evangélicos falam. Bom, boas novas de salvação é esclarecimentos bíblicos, palavra poderosa ao nosso favor, louvores que realmente edificam as nossas almas. Tudo isto é levar boas novas de salvação, é o ide de Jesus, é levar os ensinamentos contidos na Bíblia Sagrada de uma forma correta, uma forma verdadeira. O que os discípulos e apóstolos ensinaram, nós devemos transmitir ao mundo, praticar e ensinar também. Amém? Estamos sendo ricamente abençoados neste sábado de evangelismo, né? Programa Evangélico Vencendo Vem Jesus. Eu sou o irmão Sandro Pereira e você pode estar entrando em contato com o telefone 984371112. Ligue, converse conosco, né? Peça seu hinos para as próximas programações, peça orações em seu favor, em seu favor de seus familiares, de alguém que esteja necessitado. Este número está disponível para você. Amém? E eu lhe faço um convite especial. Nós estamos aqui na cidade de Londrina,
aqui no Sim Conjunto, na Rua Olívio Pedro Benato, número 173, no Conjunto Residencial Maria Cecília. E os nossos cultos aqui são todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, culto de oração e pregação da Palavra de Deus. E também a nossa sede na Rua Serra da Borborema, número 333, no Jardim Bandeirantes, nos fundos da antiga fábrica Macarrão Galo. Ouvintes, você é o nosso convidado especial. Amém? Nós vamos agora um hino cantado pelo irmão Uíris, Direi ao Mundo, e logo em seguida a palavra de Deus ao nosso favor, através do nosso pastor Francisco Rodrigues de Melo. Vamos ouvir e ser ricamente abençoados. Gloriosa aos que eu amarem, Jesus dará maravilhas infinitas, e ao lar celeste os levará. Dize ao mundo que és de Cristo, não te envergonhes de o dizer. Oh, dize ao mundo que és de Cristo e que por Ele vais viver. Dize ao mundo que és de Cristo, não te envergonhes de o dizer. Oh, dize ao mundo que és de Cristo e que por Ele vais viver. Eu amo a Bíblia, ela é preciosa fonte. Livro achei fiel e bom, sem outro igual em seu poder. Vem lá do céu de Deus. Santa Bíblia.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Carta do apóstolo São Paulo, escrita aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Meus ouvintes, este é um velho texto familiar que muitos pastores o têm usado através do tempo. Isto foi usado desde que ele foi escrito. Mas uma coisa a respeito da palavra de Deus: ela nunca fica velha, porque Ele é Deus. Ela nunca falha. E encontramos que ela nunca fica velha. Através de cada geração, agora aproximadamente, quem sabe se aí cerca de mais de 2.800 anos ou mais, esta palavra de Deus tem sido lida por homens, sacerdotes e assim por diante, e ela nunca envelheceu. Nós temos lido esta Bíblia já por muitos e muitos anos. Cada vez que leio, eu encontro algo novo que passei por cima na primeira vez, porque isto é inspirado, é Deus na forma de letras. São os atributos de Deus falando e é colocado em papel. Muitas vezes o homem diz: bem, ora, o homem escreveu a Bíblia, foi um comedor de qualquer alimento que eu também como. Muitas vezes ouvimos esse tipo de expressão. Não, a Bíblia diz ela mesma, que Deus escreveu a Bíblia. Ela é a palavra de Deus, não é a palavra de um homem. Ela nunca pode falhar. Jesus disse: os céus e a terra passarão, falharão, mas minhas palavras não passarão. Isto não pode passar, e sendo Deus, porque isto faz parte dele. Então, você sendo um filho e uma filha, você é parte disto. E aquilo te faz parte dele. Então, é por isto que temos companheirismo junto à palavra de Deus. Esta palavra transformado que encontramos aqui, se você observar no dicionário, diz que é algo que mudou, é ser mudado, transformado, feito diferente do que era. Tem sido sua característica e tudo foi mudado nisto. Transformar, ser diferente, exatamente ser diferente. Pensando agora em Gênesis, no capítulo 1, este mundo era sem forma e era um vazio, e as trevas estavam sobre a terra, nada a não ser um caos completo. Era deste modo que você encontra em Gênesis no capítulo 1. Ele estava nessa condição, e Deus se moveu sobre a face das águas. E todo o quadro, então, foi mudado de um caos total para o jardim do Éden.
Este é o poder transformador de Deus, que pode tomar algo que não é nada e fazer daquilo algo maravilhoso. É o poder de Deus, poder transformador de Deus. Nós compreendemos isto lendo as Escrituras, que Deus passou aí 6.000 anos fazendo esta preparação para este Éden. Agora, ele pode não ter tomado todo esse tempo, mas estamos aqui apenas presumindo e tirando isto da própria Escritura. Ela diz que um dia com Deus são 1.000 anos na terra. É isto aí, se Deus contasse o tempo e dizer que foram 6.000 anos que ele gastou para fazer a terra, e ele havia plantado sobre a terra toda a boa semente. Tudo ali era simplesmente perfeito. Eu penso muitas vezes, quando até mesmo críticos começam a ler o livro de Gênesis, e eles começam a criticá-lo, porque parece que ele constantemente se repete ou te joga aqui e ali. Mas, se simplesmente observarmos por um momento, antes Moisés teve a visão, e Deus falou com Moisés face a face, lábio a ouvido. Ele nunca falou com nenhum outro homem desta forma, como ele fez com Moisés. Moisés era um dos maiores de todos os profetas. Ele era um tipo de Cristo. Agora, Deus pode falar, ele tem uma voz, foi ouvido. Deus pode falar. Deus pode escrever. Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo. Ele escreveu nas paredes da Babilônia uma vez com seu dedo. Ele inclinou e escreveu na areia do templo com o seu dedo. Deus pode falar, Deus pode ler, Deus pode escrever. Deus é a fonte de toda graça e poder, e toda a sabedoria divina está em Deus. Portanto, sabendo disto, Ele é o único Criador que existe. Não há nenhum outro Criador a não ser Deus. Satanás não pode criar de maneira alguma. Ele somente perverte o que foi criado. Deus é o único Criador. Portanto, ouvintes, Ele criou através de sua palavra, Ele enviou sua palavra. Então, todas as sementes que Ele colocou sobre a terra, Ele formou aquelas sementes através de sua própria palavra, pois ali não havia nada para fazer a semente. Ele as havia estabelecido e elas estavam sob as águas. Ele simplesmente disse: haja isto e haja aquilo. Agora, nós descobrimos aquilo muitas vezes, parecia a Bíblia repetindo ou dizendo algo ao que isto não diz. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 1, nós encontramos aquilo: Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus, Ele o criou. Macho e fêmea, Ele os criou. Então, ele segue adiante e muitas coisas aconteceram sobre a terra. Então, vamos encontrar que não havia homem algum para arar o solo. Então Deus criou o homem do pó da terra. Aquele foi um homem diferente. E ele soprou o espírito de vida nele. E ele se tornou uma alma vivente. Então você observa, o primeiro homem foi feito à imagem de Deus, que é espírito. São João 4, Jesus falou disso. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Porém, Deus é um espírito. E o primeiro homem que ele criou era um homem espírito, então. Gênesis capítulo 1, verso 26. E ele era a imagem e semelhança de Deus, nesta forma de espírito.
Então ele colocou este homem em carne. Então o que aconteceu? E este homem caiu. Então Deus desceu, se tornou a imagem do homem, para que ele pudesse redimir aquele homem que caiu. E esta é a verdadeira história do Evangelho. Vejam bem, estamos vendo isto de uma maneira racional pelas Escrituras. Agora, Deus, em 6.000 anos, ele tinha plantado todas estas sementes maravilhosas, ou ele havia falado sua palavra? Isto será desta maneira, esta árvore será assim, isto será assim. Tudo era perfeito, era simplesmente bom. Ele ordenou a cada uma daquelas sementes no que elas seriam e elas se transformariam na planta do tipo de vida que a palavra de Deus havia falado que deveria ser. Se fosse um carvalho, tinha que produzir um carvalho. Se fosse uma palmeira, tinha que produzir uma palmeira. Porque o grande Criador havia acabado de enviar a sua palavra, e a palavra semente estava ali antes da verdadeira semente ser alguma vez formada. E a palavra formou a semente. Ele fez o mundo das coisas que não se veem. Ele fez o mundo através da sua palavra. Deus falou tudo à existência. E sendo Deus, meus ouvintes, o Criador, falando tudo à existência, deve ter sido um mundo perfeito. Isto foi um lindo lugar, um verdadeiro e genuíno paraíso aqui na terra. Já imaginou nisso lá, daquela maneira como foi criado, sem nenhuma mancha de pecado, de enfermidade, de nada contrário? Agora, ouvintes, assim cada lugar tem que ter um quartel-general em alguma parte para governar aquilo. Você sabe, cada convenção aí tem o seu quartel-general. A igreja tem um quartel-general, uma igreja tem um quartel-general. E Deus tem um quartel-general. Então, este grande lugar, a nação em que vivemos, ela tem um quartel-general. Então, este grande Éden tinha um quartel-general, e seu quartel-general era comandado no Jardim do Éden, certo? Era comandado no Jardim do Éden. No leste do jardim estava o quartel-general de Deus. Deus colocou sobre isto para controlar toda a sua grande criação aqui na terra. Seu filho e a noiva de seu filho, Adão e Eva, foram os comandantes deste quartel-general de Deus. Deus era o pai de Adão. Adão era o filho de Deus, de acordo com as Escrituras. Ele era o filho de Deus. E Deus fez a ele uma adjuntora, tirando do seu próprio corpo, talvez de uma costela acima de seu coração, para que então ela pudesse estar próxima dele, e fez para ele uma companheira. Realmente ainda não era a sua esposa, não mais do que era homem ainda, ele simplesmente havia falado isto. E aí está de onde vem o problema, ouvinte. Satanás a encontrou antes de Adão achá-la. Então era simplesmente sua palavra que ele havia falado. Agora, meus ouvintes, este grande Criador havia estabelecido o seu filho que criou. Adão foi o seu primeiro filho que criou. Jesus foi seu filho unigênito. Ele foi gerado por uma mulher, porém Adão foi diretamente da mão de Deus na criação. Os quartéis generais, com seu filho, a noiva do seu filho, sobre tudo isto, parecia tão perfeito. Havia um homem, o cabeça de tudo isto, seu próprio filho e sua noiva. Mas, ouvintes, cada semente era perfeita, as palmeiras,
os carvalhos, a grama, os pássaros, os animais. Tudo estava em ordem perfeita com o mandamento de Deus: não mude sua natureza. Veja bem, aí estava. Agora produzia conforme sua espécie, cada semente, carvalho. Nunca se perverta para ser um mamoeiro. Palmeira, não se perverta a outra coisa, mas cada semente conforme sua espécie. Ele observou isto através dos tempos. E ele havia falado a palavra. Seu grande poder criador formou estas coisas que crescem, e até mesmo o homem e a mulher, e eles eram o cabeça, porque eles eram superiores a todas as outras raças. E ele os colocou também sob o cuidado da mesma coisa que ele colocou as árvores, animais e assim por diante, sua palavra. Eles não devem, nunca por meio algum, romper a palavra. Eles devem permanecer ali. Nunca tire nada dela ou adicione qualquer coisa nela. Você deve viver através desta palavra. E contanto que aquela criação tivesse existido daquela forma. Ora, você sabe, os que já morreram, não teriam que ter ido, contanto que aquilo tivesse permanecido daquela maneira que ele estabeleceu lá, a grande economia de Deus. É no que cremos que somos dirigidos. Estamos voltando àquele ponto, meus ouvintes, àquele lugar onde, aquela 7ª manhã lá, quando Deus olhou sobre tudo isto e ele disse: é bom, estou contente com isto, sim, eu estou feliz por ter feito isto, está tudo agora sob controle, e tenho colocado confiança em meu filho e sua esposa. Os farei líderes de tudo isto, para que eles vigiem tudo isto e vejam se está tudo certo, que tudo produza conforme sua própria espécie. Agora ele tem o poder para fazer aquilo. Então Deus disse: bem, se tudo está bom, não pode ser nada mais, porque é o meu próprio desejo, é a maneira que eu desejo isto, eu falei isto daquela maneira, minhas palavras trouxeram isto exatamente da maneira que eu queria isto, e aí isto está, tudo é bom. Então, ouvintes, a Bíblia diz: Deus descansou no 7º dia de todas as suas obras. E amigos, tudo sob controle para produzir conforme sua espécie. Recordem, ouvintes, produzir. Quando ele coloca a semente na terra, a semente só pode brotar com o poder da vida nela para transformar isto de semente para uma planta, ou seja o que fosse. Seu poder transformador. Agora, ouvintes, Deus colocou a semente ali com potenciais, que isto seria o que ele dissesse que seria, e contanto que isto permanecesse em sua categoria correta. Isto seria exatamente o que Deus disse que seria. Isto tinha que ser daquela maneira, porque ele fez isto daquele modo e fez um canal, que qualquer coisa que permanece em seu canal, em sua linha da palavra, isto terá que produzir exatamente como sua palavra disse que isto faria. Isto não pode mover dali. Está canalizado corretamente. Então, contudo, na confiança do seu próprio filho Adão e filha Eva, isto seria daquela maneira. Então Deus diz: tudo é bom. Então eu plenamente descansarei, e cada uma daquelas sementes tem poder nela mesma para se transformar na espécie que eu desejar que ela seja. É isto que deve ser, ouvintes.
Porque, veja, Deus, ele disse, eu dei a cada semente o poder transformador para produzir de si mesma em seu potencial, agora para fazer de si mesma o que eu desejar que ela seja. Meus amigos, meus irmãos, Deus nunca mudou. Exatamente o mesmo hoje, como ele foi então. Se Deus determinou fazer algo, ouvintes, ele o fará. Nada fará com que ele pare. Ele o fará. Depois de estar tudo bem colocado em ordem, Deus sentiu seguro agora que tudo isto estaria certo. E então, quando ele sentiu, então veio o inimigo. E agora, não veio o inimigo para ser um segundo criador, porque ele não é. Este apareceu para perverter o que foi criado. E nós estamos com este evangelho vivo de volta, para voltarmos ao original. Saia dessa coisa pervertida, desse sistema pervertido, dessa coisa que distancia você de Deus, as coisas do mundo, o mundo em si jaz no maligno, para afastar de Deus todas as pessoas, se possível. Mas há uma restauração prometida. O Filho e a Filha de Deus pode voltar a ser aquilo que foram antes nos seus pensamentos, desde que você tenha estado lá. Então há um caminho de regresso aberto para voltarmos. Entre por ele, é a palavra vindo de volta, trazendo as coisas ao original. No nome de Jesus Cristo, receba isto em seu coração e seja abençoado por Deus. Amém, graças a Deus, que pregação maravilhosa, né? Isto edifica as nossas almas, isto é, esclarecimentos bíblicos, apostólicos, tudo aquilo que os discípulos e apóstolos ensinaram, nós estamos ouvindo nesta tarde de bênçãos. O programa evangélico Vencendo Vem Jesus está no ar, te levando, te proporcionando boas novas de salvação. Amados ouvintes, como a pregação foi feita, ela nos ensinou que a palavra de Deus exorta, edifica, restaura. A palavra de Deus faz tudo isto. E é por isto que estamos te levando até o seu coração o melhor de Deus ao nosso favor, que é sua palavra. Se Deus tivesse algo melhor para oferecer à humanidade, oferecer aos seus filhos, Ele teria nos dado. Mas o melhor é a sua palavra. Estando com a sua palavra, isto é cura, é libertação, é prodígios, é maravilhas, é bênçãos sobre bênçãos. O Senhor Jesus Cristo não nos ofereceu um mar de rosas, mas sim lutas, batalhas contra as hostes espirituais, contra as depressões, contra os desânimos, contra as forças negativas. Por isso, a palavra de Deus é anunciada, é proclamada. Os demônios são expulsos quando a palavra de Deus é proclamada. Quando a palavra de Deus é pregada nos púlpitos, é pregada através dos meios de evangelismo, fica livre o acesso da pessoa que está presa nas garras de Satanás, onde a palavra de Deus já desatou esses nós, e a pessoa fica livre, ela e Deus, né? Ela pode ter a livre escolha, o livre-arbítrio de seguir a palavra de Deus ou ficar escravas, né? Nas garras de Satanás, nos vícios, nas prostituições, nas coisas mundanas. Porque a palavra de Deus, ela veio para dar vida e vida com abundância. E o inimigo veio para matar, roubar e destruir.
qual você escolherá? Amém? Amados irmãos ouvintes, estamos indo ao encerramento do programa deste sábado. Creio que fomos ricamente abençoados através dos louvores, através da palavra de Deus. E volto, a fazer um convite para você que está aqui nos 5 conjuntos, no Conjunto Residencial Maria Cecília, na Rua Olívio Pedro Benato, número 173. Os nossos cultos aqui são todas as quintas-feiras, às 19h30. Culto de oração e pregação da Palavra de Deus. E lá na Serra da Borborema, número 333, no Jardim Bandeirantes, estamos ali cultuando ao Senhor, ali a nossa sede, nos fundos da antiga fábrica Macarrão Galo. Ali os cultos são todas as terças-feiras, às 19h30, aos domingos, a partir das 19h30, culto de louvor e adoração a Deus. E ouvintes, todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo no canal no YouTube, youtube.com/restaurados. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, onde quer que você esteja. Amém? Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor Deus nos permitir, com a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Hino de saída agora, cantado pelo pastor Valtair Borges, Sou Feliz. Vamos ouvir e ser ricamente abençoados. Ouvintes, agradeço esta rica oportunidade de vos levar a palavra de Deus, levar o evangelismo real, puro e verdadeiro, contido na palavra de Deus. Espero você, a sua visita. Amém? Deus te abençoe. Ao céu onde vou para sempre morar, concebidos na luz do Senhor. Sou feliz, com Jesus, sou feliz, com Jesus, meu Senhor. Você ouviu o programa Vencendo Vem Jesus. A apresentação Sandro Pereira.